Graça e paz, família Livres em Cristo, graça e paz a todos. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e eu estou aqui mais uma vez a pedido do nosso querido pastor, com a responsabilidade de trazer a poderosa palavra do Senhor. A poderosa palavra do Senhor. E como o meu coração se alegra em poder estar aqui servindo a noiva de Cristo, servindo a você que está aí nos assistindo e ministrando a poderosa palavra do Senhor. Eu convido você agora nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Esse texto é um texto muito conhecido e diz assim a poderosa palavra de Deus: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Queridos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Pai. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Pai Santo, nós sabemos que a Tua Palavra, ela é o pilar que sustenta todas as coisas. Ela é o pilar que sustenta o universo, ela é o pilar que sustenta a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa. Tudo que fazemos, a Tua Palavra é o pilar que nos dá base. Por isso, Deus, nós nos aproximamos diante do Senhor, com nossos corações quebrantados, com nosso espírito contrito, Pai, pedindo ao Senhor que por meio da Tua Palavra, que é boa para o ensino, boa para a exortação, para a repreensão, nós possamos ser transformados. Pai Santo, o Senhor sabe que não há nada de bom em mim que agregue na vida dos Seus filhos e filhas, mas nós sabemos que a Tua Palavra ela é toda inspirada pelo Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, revela o Teu coração por meio da Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, e que toda a voz do meu espírito, que toda a voz da minha carne se cale, para que o Senhor, para que a Tua voz ecoe nos corações dos Seus filhos e filhas, para que possamos de fato experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai Santo, que nesse momento seja repreendido toda e qualquer distração, tudo aquilo que tentar roubar a atenção dos Seus filhos de receber essa palavra, que seja removido, Pai, em nome de Jesus, e que os nossos olhos, a nossa mente, os nossos corações sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, queridos. Eu amo a maneira como essa passagem, ela dá o início, aqui nesse versículo 31, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está resumindo tudo que ele já vem dizendo, tudo que ele já vem dizendo sobre a segurança, a nossa segurança, em questão da salvação, tudo que ele já vem dizendo em outros capítulos, ele retrata aqui, a partir desse versículo 31, ele fala de como é dado a nossa justificação. E o fato de nós sermos declarados justos, nós não somos justos pelos nossos méritos, não somos justos pelo que fazemos, mas o fato de sermos declarados justos por Deus é algo que dura para sempre. A justificação de Deus, ela é uma única vez, nós somos justificados uma única vez. Então tudo isso, o apóstolo Paulo, ele retrata nos capítulos anteriores. Por isso que no início do texto, ele vai dizer, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? E o tema da mensagem dessa noite é o poder supremo. O tema da ministração que Deus gerou no meu coração essa noite é o poder supremo. E é impossível nós lermos esses versos, principalmente do 31 ao 39 deste capítulo, sem que se trace em nossa mente um claro cenário de um tribunal. E aqui é o Supremo Tribunal Celestial, onde os termos acusação, justificação, condenação
são termos legais, usados diante de um tribunal, usados diante de um juiz. E no cenário jurídico esboçado pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto, Deus, o Supremo, é o juiz. Satanás é o promotor que fará as acusações que fará suas acusações. Jesus é o advogado, nosso paracleto, aquele que defende e protege a nossa causa. Sentado na tribuna estão os anjos como espectadores e nós, os cristãos, a quem Satanás vai tentar nos acusar, vai nos acusar. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá ênfase agora a uma série de exclamações por meio das quais expressam certeza, por meio das quais essas expressões, elas nos trazem certeza, elas nos trazem confiança de que quando e qualquer diversidade que se levantar diante de nós, nós poderemos nos descansar nessas exclamações, nessas perguntas que o apóstolo Paulo faz. E ele nos ensina nessa passagem, através de poderosas verdades, que há um encorajamento, que há um incentivo, que há uma fortaleza indestrutível disponibilizado a todos nós cristãos no momento de dificuldade e de provação, que é a consciência do favor e do amor paterno do nosso Deus. Queridos, quando nós temos a consciência do favor do nosso Deus sobre nós, da misericórdia dele sobre nós, quando nós temos consciência do amor paterno dele, tudo muda, querido, tudo muda. E essa consciência, ela vai se estabelecer através das reflexões sobre as perguntas que o apóstolo Paulo aborda nesse texto. E, já que estamos falando de um tribunal celestial, essas perguntas, elas se encontram no parágrafo 31, 32, 33 e 34 do livro do Supremo. E agora nós veremos cada uma dessas perguntas expositivamente aqui nesse sermão. E a primeira pergunta, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segura o grito de gol aí. Às vezes você está com aquele grito de gol na garganta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Segura o grito de gol aí. Segura o grito que você, na hora certa, você vai soltar esse grito aí. Então, queridos, às vezes, as coisas na nossa vida vão de mal a pior. As tristezas tomam posse dos nossos corações. Perdemos a esperança, a confiança. Mas a questão levantada pelo apóstolo Paulo aqui, ela vão nos entender que quem se limita a ficar tristes e abatidos em meio às batalhas da vida, está cometendo um grande e terrível erro. Aqueles que se limitam a ficar olhando para as batalhas, aqueles que se limitam a ficar triste por conta das batalhas, eles estão cometendo um terrível erro. Sabe por quê? Eles estão cometendo um terrível erro, sabe, pelo seguinte fato: pois nós sabemos a força e o poder do nosso Deus. Ele jamais perdeu uma batalha. Nele nós encontramos confiança, nele nós encontramos refúgio para triunfar sobre todo e qualquer mal e dificuldade da vida. Aleluias, queridos. Então não se limite a ficar olhando para as dificuldades, mas olhe para o poder do Supremo. Olhe para o poder do nosso Deus. O versículo que nós lemos vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu te faço uma pergunta. Imagine se essa pergunta fosse contrária. Imagine se fosse: se Deus é contra nós, quem será por nós? Imagine se fosse contrário. Aliás, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ele vai tratar sobre esse assunto, de pessoas que foram contra o nosso Deus e que o nosso Deus foi contra essas pessoas. Ele vai tratar sobre esse assunto. E sabe, queridos, de uma coisa: o pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo, não é a nossa carne, mas o pior inimigo que alguém pode se ter é o próprio Deus.
Porque das mãos do diabo, nós já aprendemos isso aqui, das mãos do diabo, Deus pode nos tirar, Deus pode nos livrar. Mas e da mão do nosso Deus? Quem poderá nos livrar? Quem poderá nos livrar? Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não queira ter Deus contra você. O texto vai dizer, se Deus é por nós, então não queira ter Deus, o Supremo, o Poderoso contra você. É batalha perdida para você. Eu lembro de uma ilustração que o nosso pastor deu aqui há muito tempo atrás, que todas as vezes que nós tentamos lutar contra Deus, é como se nós caíssemos os 12 rounds da luta, perdemos todos os 12 rounds da luta. Não há chance, não há vitória contra o nosso Deus. Mas porém aqui, nesse texto, nessas afirmações, é animador observarmos que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que Deus, ele é contra nós. Ele está nos dizendo algo muito maravilhoso. Deus é a nosso favor. Deus está do nosso lado. Deus é conosco. Deus, ele é por nós. Deus, ele é por mim. Ele é por você. O texto não aborda dizendo que Deus está contra nós. Isso, queridos, não é uma possibilidade, como se Deus pudesse ou não ser por nós. Isso não é uma possibilidade. O apóstolo Paulo não está em dúvida, embora são perguntas, mas ele não está em dúvidas. Ele não está em dúvidas. E esse, se Deus é por nós, ele pode ser entendido como, uma vez que Deus é por nós, dado que Deus é por nós, posto que Deus é por nós, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E agora, você pode soltar o grito de gol. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não vamos ter nenhuma oposição. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que nós não vamos ter nenhuma hostilidade. Isso não quer dizer que nenhum inimigo vai se levantar contra nós com fúria, com ira, com indignação. Não, queridos, nós não estamos livres disso. Muito pelo contrário, nós temos numerosos e perigosos inimigos. E que todos os dias eles nos atacam. Todos os dias eles nos atacam. Nós vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e nos persegue. Acompanhe comigo o texto de João capítulo 15, versículo 19, vai dizer: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos num mundo perverso, onde eles estão cheios de ódios contra nós. O apóstolo Paulo, no versículo 38, mais à frente, ele vai dizer que nem principados, nem potestades, nem coisa nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, principados e potestades estão contra nós. A Bíblia fala que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E um terceiro inimigo, que é quase que invisível, nós só conseguimos enxergar esse inimigo de fato como ele é, quando nós olhamos diante de um espelho. A nossa carne, ela também tenta contra nós. Ela também tenta contra nós. E queridos, Deus por nós não significa a ausência de adversários. Deus por nós não significa a ausência de dificuldades. Deus por nós não significa a ausência de provações. Mas sabe o que Deus por nós significa? A certeza da vitória. Deus por nós significa a certeza da vitória. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, queridos. Apesar de termos grandes e numerosos inimigos declarados, eles não se comparam com a grandeza do nosso Deus. Apesar de termos muitos inimigos que se levantam com fúria, com raiva, com ira contra nós, eles não se comparam com a grandeza do Supremo.
Acabamos de ministrar aqui uma canção que diz: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Se o mundo, se a carne, se o diabo estão contra nós, não importa. Deus, Ele é por nós. Se o mundo nos aflige, o Senhor vai dizer, João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 vai dizer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a nossa carne se levanta contra nós, queridos, a palavra vai dizer, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se os principados, potestades se vestem de ira contra nós, tramando secretamente a nossa destruição, Colossenses capítulo 2, versículo 15 vai dizer, Cristo despojou os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Esse é o poder do Supremo. Esse é o poder supremo. Esse é o poder supremo. Então, quando você enfrentar oposições, quando sentir em seu rosto o bafejar do ódio, da fúria dos inimigos contra a sua alma, contra a sua vida, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se de uma coisa, Deus, Ele é por você. Deus, Ele está ao seu lado. Deus, Ele está ao seu lado. Queridos, isso muda a nossa perspectiva em meio às situações mais difíceis e tenebrosas da nossa vida. Saber que Deus, o Todo-Poderoso, está ao nosso lado, Ele é por nós, muda toda a perspectiva diante das dificuldades. É como se nós fôssemos contratados para jogar no melhor time de futebol do mundo, vamos dizer, no Barcelona da vida, e saber que nós, sendo ruim de bola, perna de pau, estamos jogando do lado de ninguém mais e ninguém menos que Lionel Messi, o melhor do mundo. Sabe, queridos, quando nós trazemos essa ilustração para a nossa realidade, é como se todos os dias, de fato, todos os dias, nós acordarmos e olharmos e ver que nós somos fracos, falhos e pecadores. Mas Deus, Ele é por nós. E deixa eu te falar uma coisa, Ele não é só o melhor do mundo, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono do universo, Ele é o melhor do universo. Queridos, isso muda qualquer expectativa, queridos. Isso muda qualquer expectativa. Aleluias. E a segunda pergunta que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Existe um escritor chamado Mackintosh, ele disse, a incredulidade pergunta, porventura Ele dará? Ele maiúsculo aqui, representando Jesus. A incredulidade pergunta, Ele porventura dará? Aí a fé pergunta, porventura Ele não dará? Queridos, nós sabemos que Cristo, o nosso irmão mais velho, Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele se fez homem, habitou entre nós, você conhece essa história. E por falar nessa história, todas as vezes que eu penso nisso, todas as vezes que eu leio isso, não há como o meu coração disparar ao lembrar da ministração que nós tivemos na nossa festa de tabernáculos, no último dia de festa. A humilhação que Cristo passou, a humilhação que o nosso irmão mais velho passou, isso me dá um aperto no coração. Todas as vezes que eu lembrar disso, que Ele se fez homem, que Ele habitou entre nós, sempre eu vou lembrar dessa humilhação que Ele passou.
Mas todavia, queridos, nós jamais poderemos imaginar ou conhecer pessoa mais importante para Deus do que o seu filho amado. Aí talvez você aí que está nos assistindo, às vezes você é um seguidor de David Leonardo, vai falar: eu não sou importante para Deus, já que eu sou a fraqueza de Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: nós só somos alguma coisa em Deus porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós só somos alguém no Senhor porque nós estamos em Cristo Jesus. Fora isso, nós não somos nada, nós somos pó. Aí você vai dizer: Ronaldo, mas e eu? Eu também não sou filho de Deus? Sim, queridos, nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o primogênito, é o unigênito de Deus. E Deus, queridos, Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos ama com amor incondicional. Mas Ele nos ama em Cristo Jesus. Ele nos ama em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer, presta atenção: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos ama em amor. Ele nos ama porque nós estamos em Cristo. Ninguém, queridos, ninguém pode ir a Deus senão por meio de Cristo. Nós sabemos disso, as Escrituras mostram isso. E quando nós começamos a enxergar que nós estamos conseguindo nos aproximar de Deus, é porque nós estamos no caminho, é porque nós estamos em Cristo. Aleluias, queridos. Aleluias. E Deus, queridos, em seu amor singular, incomparável, incomensurável, mesmo sem que nós merecêssemos, Ele entregou o seu Filho por nós. Sabe, a morte de Cristo, a morte de Jesus, não foi um acidente de percurso. A morte de Cristo Jesus não foi um plano B, ou o plano A não falhou, não, mas foi o propósito eterno de Deus. E ninguém estaria capacitado para fazer o que Ele fez. Será que você estaria, Daniel? Será que você estaria, Anderson, capacitado para fazer o que Cristo fez? Queridos, ninguém estaria capacitado para fazer o que Cristo fez. O propósito, Ele veio com esse propósito. Ele veio com esse propósito. E isso não poderia ser diferente. Isso não poderia ser de outra forma. Isso não poderia ser de outra forma. E o texto vai dizer: Deus nos dará com Cristo todas as coisas. Deus nos dará com Cristo todas as coisas. Quando nós vamos estudar esse texto, o apóstolo Paulo aqui está utilizando do maior para o menor. Ele está dizendo que já que Deus deu o melhor que Ele tinha, o mais importante que Ele tinha, o mais valioso, o mais precioso, o mais querido, o mais excelente para nos absolver da condenação da lei, nos livrar das acusações do inimigo, libertar-nos do domínio do pecado, o que mais Deus não nos dará para que consigamos perseverar até o fim? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E deixa eu te falar, qualquer coisa que eu e você, qualquer coisa que nós pudermos pensar ou imaginar, é pequeno demais se comparado ao que Deus fez por nós. Qualquer coisa que nós podemos almejar, qualquer coisa que nós podemos pensar, é pequeno demais diante do sacrifício de Cristo na cruz. É pequeno demais. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, isso nos dá uma certeza tão grande. É como se nós estivéssemos lendo o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Cristo supre todas as nossas necessidades. Cristo supre todas as nossas coisas.
todas as coisas Cristo supre em nós. Cristo, Ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente. Aleluias. E a terceira pergunta aqui que eu quero ver com vocês é a seguinte: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Satanás, ele está muito empenhado, sem dúvidas, em nos tentar, né? Ele está muito empenhado, ele trabalha para nos tentar. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui nesse sermão para o seguinte: a tentação que Satanás impõe não é a especialidade dele, não é a especialidade dele. Satanás, ele é especialista em nos acusar. Ele é especialista em nos acusar. Essa é a maior ocupação do inimigo, nos acusar diante de Deus. O trabalho principal dele não é a tentação, eu vou tentar, não, eu vou acusar. Sabe por quê, queridos? Porque se estamos falando de um tribunal, se estamos num tribunal, e esse tribunal aqui eu chamei de Supremo Tribunal Celestial, a vontade dele é que nós fôssemos acusados, é que nós fôssemos condenados diante de Deus. Essa é a vontade dele. Por isso que ele está sempre fazendo acusações contra nós. Porque o desejo dele é que nós sejamos condenados pelo nosso Deus, o juiz, o supremo. E para ter condenação, para alguém ser condenado de alguma coisa, precisa primeiro ter a acusação. Ninguém é condenado do nada assim. Alguém tem que ter cometido alguma coisa, tem que ser acusado de alguma coisa, para que aí haja condenação. Aí ele usa estratégias para abalar a nossa confiança em Deus. Ele usa estratégias para nos tirar a alegria. Ele lança dardos inflamados na nossa mente, tentando nos fazer lembrar de pecados que já foram perdoados pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que todo trabalho que Satanás tem é fútil. Todo trabalho, toda atividade que Satanás tem aqui contra nós é inútil. Nada poderia ser mais estúpido do que trazer acusações contra aqueles a quem Deus, o juiz, já absolveu. É inútil, queridos, é inútil. Não há sequer possibilidade de recorrer. Até porque, quando nós vamos no versículo 34, vai dizer que Cristo, o nosso advogado, o Paracleto, aquele que intercede por nós, Ele está à direita do Pai, e Ele está constantemente intercedendo por nós. Não há nenhuma possibilidade de sermos acusados. E a quarta pergunta aqui que eu quero ver com vocês é a seguinte: quem condenará os eleitos de Deus? Tem eleito de Deus aqui, queridos? Se você é um eleito de Deus, coloca aí: eu sou um eleito de Deus. Escreve aí nos comentários. Quem condenará os eleitos de Deus? Conforme vimos no versículo 33, ninguém pode nos acusar. Isso já foi, o martelo já foi batido. Ninguém pode nos acusar. Mas ainda assim, eu te pergunto: seria possível de alguma forma nós sermos condenados? E o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta para nós quatro razões pelas quais nós não poderemos mais ser condenados. E nós vamos ver essas razões aqui. A primeira razão pela qual nós não somos condenados é a morte de Cristo. A morte de Cristo. Cristo sofreu a nossa condenação, queridos. A nossa culpa foi transferida para Ele. A nossa dívida foi quitada por Ele. Nós somos identificados tanto com a morte como a ressurreição de Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós morremos como velho homem e ressuscitamos como um novo homem. Não é assim que acontece no batismo? E deixa eu te contar uma história. Conta-se que no interior distante, numa cidade distante, uma moça, ela acaba de perder o seu marido. E
eles estão velando o corpo na sala da casa. Isso é uma coisa costumeira de antigamente, velar o corpo daquela pessoa que morreu na sala. E essa moça, ela está triste, os familiares ali, ela está velando o corpo do seu marido. E bate na porta um cobrador de dívidas. E um parente vai lá atender e ele fala: olha só, o moço aí, o rapaz aí, ele me deve um valor muito alto, e eu só saio daqui quando eu receber esse valor. Aí a pessoa vai lá e avisa a viúva, né? Fala: ó, tem um rapaz lá que está cobrando uma dívida que o seu marido deixou e ele quer falar com a senhora. E ele falou que só sai daqui se ele recebeu o que o seu marido deve. E aquela senhora, ela vai toda entristecida, ela abre a porta da sua sala e aponta para o corpo e fala com o cara, e fala com o devedor: ali está ele, pode cobrar. Queridos, aquele velho homem que nós enterramos nas águas do batismo, aquele sim, de fato, era digno de toda condenação. Não é possível cobrar nada de um morto. Não é possível cobrar nada de um morto. Não é possível cobrar nada de quem está morto. E nós morremos como velho homem. Então não há como cobrar nada, não há como nos cobrar nada. Nós nascemos uma nova criatura, sem dívidas, sem culpa, inculpáveis. Tudo isso pelo amor de Cristo, tudo isso pela morte e ressurreição de Cristo na cruz. Aleluias, aleluias. A segunda razão pela qual nós não podemos ser condenados é o que eu acabei de dizer: a ressurreição de Cristo. Queridos, nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e está morto, mas nós servimos a um Cristo que morreu e hoje vive. Aleluias, aleluias, aleluias. Meu irmão, quando eu vejo isso, eu falo: Satanás, você está lascado, cara, você está lascado. Não há chances, não há chances. Lucas capítulo 24, versículo 1, a partir do versículo 1 vai dizer: no primeiro dia da semana, hoje é que dia? Primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparados e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol se colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse a vocês quando ele ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluias, queridos, glória a Deus por isso. Isso é mais um dos motivos pela qual nós não podemos ser mais condenados. Cristo, ele já pagou tudo. A dívida foi quitada. Dívida foi quitada, queridos. Aleluia. Como eu disse aqui, nós nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo. A sua ressurreição é a nossa ressurreição também. Quando nós lemos Romanos, capítulo 6, versículo 8, vai dizer: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Versículo 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluias, queridos. Isso aí já é causa ganha. Para quem entende de processo, para quem entende
de termos jurídicos, tudo isso que eu estou dizendo já é causa ganha. Tudo isso que eu estou dizendo já é causa ganha. E a terceira posição, e a terceira razão pela qual nós não podemos ser condenados é a seguinte: a posição de Cristo diante do Pai. Essa é a terceira razão. Certa vez em um debate, uma senhora que era adepta dos ensinos de testemunho de Jeová, ela apresenta um versículo bíblico tentando desqualificar a divindade de Jesus. Ela usa esse versículo bíblico aqui, versículo 34. Ela usa ele para desqualificar a divindade de Jesus. E ela diz o seguinte, assim: olha, esse texto, ele fala simplesmente que ele está à direita de Deus. E a outra pessoa que estava debatendo com ela disse para ela o seguinte: a senhora não poderia ter escolhido o texto pior para tentar desqualificar a divindade de Cristo. Sabe por quê, queridos? Estar à direita é ocupar uma posição especial, uma posição de honra, uma posição de dignidade, uma posição de autoridade. E quando nós vamos às Escrituras, qual anjo, qual homem ou qualquer outra coisa nós encontramos nas Escrituras que está colocado à destra de Deus? Quem? Aonde você leu? Se você leu, me mostra. Se tem alguma outra coisa, alguma outra pessoa que está à destra do Pai. Só Cristo. Só Cristo Jesus, queridos. Olha a posição que Cristo está, queridos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. É por causa da sua posição. É por causa da posição que ele se encontra diante do Pai. À destra do Pai. É que nós temos a quarta razão pela qual nós não podemos mais ser condenados, que é a constante intercessão de Cristo por nós. Jesus, ele não apenas intercedeu, ele não apenas intercedeu uma única vez por nós, por mim, por você, mas a palavra vai dizer que ele continua posicionado, intercedendo a nosso favor. Ele continua posicionado diante do Pai, ao lado do Pai, à direita do Supremo, à direita do juiz. Eu fico imaginando que cena linda. Que cena linda. Ele sendo nosso paracleto, nos defendendo ao lado do juiz, nos defendendo da acusação do inimigo. Eu fico imaginando, queridos, quando nós nos colocamos num cenário, eu fico imaginando o Satanás se levantando contra nós, contra a acusação contra nós, dizendo que nós somos isso, dizendo que nós somos aquilo, dizendo que nós fizemos aquilo ou outro. E Jesus levanta e fala, como é que é o termo mesmo que usa? Esqueci o termo que usa. E Jesus, ele se levanta e fala, protesto. Ah, lembrei. Protesto, meritíssimo. Posso ter a permissão da fala? E Deus, cheio de alegria, cheio de orgulho, olha para ele, pode falar. Meu filho, pode falar. E Jesus vira para todos que estão ao tribunal, para todos que estão ali, fala, tudo que Satanás está dizendo, eu já paguei. Olha aqui, ó. Olha as minhas mãos. Tudo que ele está dizendo contra o meu filho, contra o meu irmão, tudo que eles estão dizendo contra os meus irmãos, eu já paguei. Veja aqui a ferida do meu lado. Queridos, isso é uma cena linda demais, cara. Isso é uma cena linda demais. E Jesus, ele intercede por nós. E sabe o que é o mais lindo de se ver? É o mais lindo de se ver. Que além de Jesus, além de Cristo Jesus, nós temos uma outra pessoa da Trindade que intercede por nós. Nosso maravilhoso amigo Espírito Santo. Duas pessoas da Trindade. Intercedendo por cada um de nós. Isso é tremendo demais. Só o poder supremo pode fazer essas coisas. Só o poder supremo do nosso Deus pode nos dar essas dádivas. E a título de conclusão, Paulo aqui, ele nos faz entender que Deus, ele é por nós. Ele nos dá todas as coisas que necessitamos
para a nossa plena felicidade no serviço de Jesus e para a nossa perseverança até o fim. Nós aprendemos aqui que ninguém pode nos acusar. Nós aprendemos também que ninguém pode nos condenar. E sabe de uma coisa, queridos? Essas são verdades que nós podemos descansar. Essas são verdades que, quando nós estivermos diante das dificuldades, estivermos diante das tribulações, nós possamos nos lembrar que Deus é por nós. Nós possamos nos lembrar que não há ninguém mais, nada, nenhuma acusação contra nós. Não há nenhuma condenação contra nós. Não há. Sabe, queridos, nós temos muitos planos e projetos, e Deus, Ele pode realizar cada um desses planos, cada um desses projetos, se for da vontade dEle. Mas tudo isso, queridos, tudo isso é pequeno demais, perto do que Ele já nos deu. Tudo é pequeno, perto do que Ele já nos deu. Nós podemos projetar a nossa felicidade na tentativa de alcançar algo para sermos felizes. Nós podemos trabalhar, batalhar na tentativa de alcançar algo para sermos felizes. Mas nós já temos a maior razão para nos alegrarmos todos os dias das nossas vidas. Nós temos vida e vida em abundância. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, isso não vem de nós, é dom exclusivo do Supremo, é poder exclusivo do Supremo. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas Ele olha para Cristo. Ele olha para Cristo e bate o martelo. Vocês estão sem culpas. E Ele dá a sentença. Ele não poupa o seu próprio filho. A sentença é: Cristo morto naquela cruz por mim e por você. A cruz que não era dele, a cruz que era nossa. Os pecados que não eram deles, os pecados que eram nossos. E hoje, Deus, quando nós pecamos, quando nós cometemos coisas terríveis, ao invés de nos condenar, Ele olha para Cristo e vira para a gente e fala: estão perdoados, estão sem culpas. Sabe, queridos, às vezes você tem vivido um momento de caos, um momento de dificuldade, de crise, e você não sabe da onde se instaurou, você não sabe como aquilo aconteceu. E às vezes você está perdido. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Para que tudo isso se concretize na sua vida, para você que não é ainda filhos de Deus, para você que ainda não aceitou Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para você que passa por lutas e dificuldades, para você que sofre humilhações, acusações de Satanás, para você que vive uma vida humilhada por Satanás, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender e você precisa confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador.
Eu não sei se você pôde reparar, mas toda essa ministração aqui não teve a ver com Deus sendo por nós. Quem será contra nós? Mas toda a pregação, toda a ministração teve a ver com Cristo Jesus. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos mortos. Se não fosse Ele, nós ainda estaríamos inimigos de Deus. Se não fosse Ele, nós estaríamos destruídos. Por isso, queridos, eu convido você nessa noite, por meio dessa palavra, que deseja entregar os seus caminhos a Cristo Jesus, que deseja gritar para o mundo que Deus é por você, que nenhuma condenação há mais contra você, que ninguém pode te acusar mais de nada. Se você deseja isso, basta você levantar a sua mão aí aonde você estiver, com uma das suas mãos levantadas, com a outra mão no seu peito, e fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, poderoso, o supremo juiz, criador dos céus e da terra, eu rendo a minha vida aos seus pés nessa noite. Eu coloco todas as minhas aflições, eu coloco todas as minhas angústias, eu coloco, Deus, tudo aquilo que possa fazer separação entre mim e o Senhor, eu coloco diante do Senhor. Todos os meus planos, todos os meus sonhos, todos os meus projetos. E reconheço que Cristo, o nosso Paracleto, é o único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluias. Amém, queridos. E como nós estamos diante de um veredito, como nós estamos em um tribunal, diante de um veredito do Supremo, quando o Supremo bateu o martelo e disse para nós: agora vocês, não há condenação nenhuma, não há acusação nenhuma contra vocês, vocês não têm culpa de nada. Ele escreve no parágrafo, a partir do parágrafo 35 do livro do Supremo, ele vai escrever o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias, 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 queridos. Tempestades, alegrias me separarão de ti. Escuta essa canção, queridos. Adora o Senhor por meio dessa canção. Diga essa verdade para Ele. Nem diga, decrete essas coisas. Profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti. Me separarão de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades, alegrias me separarão de ti. Me separarão de ti. Nem altura, profundidade, nem o presente ou o que virá me separarão de ti. Me separarão de ti. Cante isso com toda a força que há em você. Poderá me
me separar do teu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Nada poderá me separar do seu amor. Pai Santo, Pai querido, nós rendemos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação ao Senhor, Pai. Só o Senhor é digno de receber todo o louvor, toda a adoração, Pai. Pai Santo, nós te agradecemos, porque nada é capaz de nos separar do teu amor, Senhor, por meio de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso intercessor, aquele que se encontra à destra do Senhor, intercedendo todos os dias por nós, intercedendo todos os dias pelas nossas causas, aquele que sonda os nossos corações, aquele que esquadrinha os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele sabe tudo o que precisamos, da forma que precisamos, da medida que precisamos. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão fracos, mesmo sendo tão pecadores, o Senhor derrama todo o seu poder, nos livrando da morte, nos dando vida em Cristo Jesus. Pai Santo, eu oro por aqueles, Deus, que tomaram a decisão nessa noite de caminhar com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que essas verdades, que essas palavras que foram ministradas aqui sejam testificadas na vida de cada um dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, que a partir desse momento, que a partir dessa confissão, que a partir dessa oração que seus filhos fizeram, Pai, que toda a perspectiva da vida deles possa mudar diante das dificuldades. Que todos os pensamentos contrários, que todos os pensamentos de impotência, de fraqueza, todos os pensamentos de abatidos, possa cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que eles possam, Deus, saber, que eles possam saber que nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu imenso e maravilhoso e indizível amor. Esse é o poder supremo, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia, glória a Deus.